Faz um tempo que eu não falo sobre algum livro nesse canal e acredito que, na verdade, eu só tenha falado de um livro apenas, que foi sobre 7 minutos depois da meia-noite. Eu resolvi então falar sobre um livro que eu já havia lido faz bastante tempo e resolvi reler nesses últimos dias. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. O meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao canal Vislumbres. A Menina que Roubava Livros no original, The Book Thief, é um romance de ficção histórica escrito pelo autor australiano Marcos Zusak. Ele foi publicado pela primeira vez, de acordo com alguns sites que eu pesquisei, em 2005 ou 2006, e aqui no Brasil ele foi publicado pela primeira vez em 2008 pela editora Intrínseca. O livro físico que eu possuo, que é essa aqui, é a terceira edição, que foi publicada em dezembro de 2013 e aparentemente reimpressa em setembro de 2014. Esse livro físico que eu possuo veio com um pôster do filme, como vocês podem ver aqui, com a atriz que interpreta a Liesel no filme. Bem, eu tenho uma relação bem especial com esse livro, pois acredito que ele foi o segundo livro que eu li na minha vida. Sim, eu com certeza já li outros livros antes desse, como livros infantis, mas nessa época, eu espero que isso faça sentido pra vocês, o conceito do livro ainda não estava bem fixado na minha cabeça. Então, pessoalmente, eu considero esse livro o meu segundo a ser lido na minha vida. Bem, eu lembro de ter lido nos jornais da minha cidade o nome do filme que estava prestes a estrear aqui no Brasil, e eu fiquei muito curioso para saber a história dessa menina que roubava livros. Eu não pesquisei na época, mas na minha cabeça fazia sentido que existisse um livro sobre, e foi quando eu decidi pedir aos meus pais que comprassem o livro para eu ler. Vai fazer 10 anos da minha primeira leitura e com certeza de 10 anos pra cá, o meu conhecimento de mundo mudou bastante. Eu tinha 13 anos na minha primeira leitura e hoje eu tenho 22 anos, e é bom reler livros depois de bastante tempo. Nesse vídeo, os meus comentários vão ser mais comparativos, o que eu achei do livro quando eu tinha 13 e o que eu achei agora aos meus quase 22 anos. Quase não, eu tenho 22 anos, eu esqueço disso. Primeiramente, eu não sei se eu devia ter lido esse livro com 13 anos de idade. Apesar da nossa protagonista ter mais ou menos essa idade, eu acredito que muitos acontecimentos do livro, na época que eu li, passaram por mim sem nenhum impacto. Nessa releitura eu já consegui entender esses momentos. Mas vamos com calma. Primeiramente, esse livro ele é narrado pela Morte, que é algo que torna esse livro bem diferente dos outros livros, e a Morte diz que encontrou a menina apenas 3 vezes, mas em que um desses encontros, a Morte encontrou e guardou uma espécie de autobiografia que a própria menina escreveu. A partir da leitura da Morte sobre essa autobiografia é que temos a narrativa de quase todos os capítulos. Ainda falando sobre a escrita do livro, eu adoro aquelas anotações da Morte sobre alguma coisa no meio da história. Eu vou tentar deixar no vídeo algum exemplo. Eu gosto porque eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu gosto de escrever e eu sempre achei que todo detalhe a gente devia incluir na escrita sem precisar quebrar a estrutura padrão que a gente conhece dos livros. E eu acho que a escrita literária te dá uma certa liberdade de escrever uma história de forma do jeito que você quiser. Obviamente, deve ter livros que façam o que o autor fez aqui, mas eu gostaria de pontuar essa característica de dar detalhes da história, quebrando um pouco a estrutura padrão de livros. E outra coisa que acredito que a maioria dos livros façam também, mas acho que nesse livro em específico, o autor usa muitas metáforas, muitas comparações, principalmente com cores, que é algo que a Morte gosta de observar. Então, ele vai dizer que o céu tem cor de chocolate, que o planeta parece que vestiu um casaco branco para dizer que está nevando, ou afirmar que as árvores parecem cabides de roupa para dizer que as árvores estão sem folhas. E a frase que eu mais gosto nesse livro é quando a Morte diz que possui a história de Liesel, a protagonista, em uma mão, e a história de Max, em um dos personagens do livro, em outra, e que em algum momento ele vai bater palmas. Ou seja, é uma forma bem diferente de dizer que em algum momento a história desses dois vão se encontrar, o destino deles vão se encontrar no livro. E eu com 13 anos não dei a mínima para essas coisas, como metáforas, comparações, e eu não achei nada demais. E hoje, com 22 anos de idade, eu já achei incrível a forma como ele descreveu essa parte da história. Vamos falar um pouco sobre o enredo. Eu não vou dizer detalhe por detalhe o que está escrito nesse livro, mas eu quero deixar bem claro que eu possivelmente daria alguns spoilers sobre esse livro. Como eu disse, a narradora da história é a Morte, e ela vai contar a história, ou parte dela, de uma menina chamada Liesel Meminger. Tudo começa quando seu irmão de 6 anos morre durante uma viagem de trem, e no fim do enterro, a Liesel rouba um livro preto que acaba caindo no chão, chamado de O Manual do Coveiro. A mãe dela não consegue mais cuidar da menina, então ela é levada para pais de criação, que são o Hans e a Rosa. Acho que eu posso dizer que esse é o
pontapé inicial da história. Ela está em outro lugar, com novos pais, novos vizinhos, nova escola, novos amigos, tudo novo. A história se passa um pouco antes, durante e em alguns capítulos, momentos depois da Segunda Guerra Mundial. Ele tem esse fundo histórico e, obviamente, pela história se passar nessa época, algumas ações de personagens, tem algumas consequências pra mostrar pra gente que a história se passa nessa época, pra ele lembrar a gente que se passa na Segunda Guerra Mundial. E na minha visão, esse livro é o dia a dia de uma menina que está aprendendo a ler, que está aprendendo a viver na Alemanha nazista e vai aprender a lidar com as coisas ruins que essa época da história traz pra ela. Eu sinto que o autor quis escrever sobre a importância das palavras, principalmente em uma época em que as pessoas estavam queimando livros de acordo com um dos capítulos do livro. E isso se reflete na forma como a narradora conta história, na vontade da menina de aprender a ler e na forma que a amizade entre a Liz e o Max é construída, que é através de palavras, né, da vontade de aprender a ler. Ele não é um livro em que o protagonista tem um motivo grande, como, por exemplo, a missão do Frodo em destruir o Anel, e sim pequenos objetivos do dia a dia, como roubar uma maçã, terminar um livro, entregar roupa, jogar futebol, correr na lama e por aí vai. Juntando tudo isso, o livro é sobre o dia a dia de uma menina. Bem, mas quando o Max, o judeu que eles vão precisar esconder no porão, chegou na vida de Liesel, a vida dela muda, mas a minha visão não mudou tanto. E é o momento que a narrativa muda, porém nem tanto. No início a história fica tensa com a chegada do Max, mas depois eu senti que tudo ficou normalizado. A narrativa decidiu não transformar o judeu no porão no assunto principal do livro. A Liesel de vez em quando pensa nele enquanto está fazendo suas tarefas diárias, e às vezes vamos nos deparar com situações tensas como o Max adoecer e os personagens se pegarem pensando na possibilidade dele morrer e o que eles iriam fazer com o corpo, ou na tensão de serem descobertos por um homem do partido nazista enquanto ele avalia o porão deles para saber se é adequado para abrigo antibombas. São alguns momentos que lembram a gente de que existe perigo na história e não é só o dia a dia de uma menina. E eu ainda acredito que não era para eu ter lido esse livro aos 13 anos de idade. Eu não sei se li esse livro sem prestar atenção nele ou se minha memória é muito ruim, mas eu havia esquecido completamente que ele é um livro um pouco pessimista. A narradora, que é a Morte, deixa bem claro que a maioria dos personagens que estamos acompanhando, eles irão morrer, e ela faz questão de lembrar a gente disso. E eu também não lembrava que o início da relação da Liesel com o Max, no início ela era muito conturbada. Por exemplo, a Liesel tinha medo de falar com o Max, de ficar próximo do Max. Eu também não lembrava que o Hans havia salvo o pai do Max, ou que a mãe da Liesel e possivelmente o pai dela eram comunistas. Ou seja, a minha bagagem com 13 anos era tão rasa que eu deixei passar todos esses assuntos importantes presentes no livro. Na verdade, pesquisando rapidamente na internet, eu descobri que o livro ele é recomendado para maiores de 14 anos. Então, não era realmente para eu ler esse livro com 13 anos de idade. E eu também não saberia dizer se o autor ele fez uma pesquisa muito a fundo sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas a história nos mostra algumas coisas interessantes. Interessantes no sentido de que eu não sabia. Eu só não irei citar aqui, pois eu acho que eu explicaria tudo de uma forma muito ruim, que eu acho que não vale a pena eu passar desinformações pra vocês. Enfim, eu gosto desse livro, eu acho que ele é um livro bem escrito, acho a mensagem dele, que na minha visão é sobre a importância das palavras. Não sei se gosto muito da ideia de ser um dia a dia da Liesel, pois eu acredito que em certos momentos a leitura fica um pouco arrastada, mas não é algo que me incomoda muito. E também acho que algo muito vantajoso é que o autor... Tremei minha câmera aqui. É que o autor intercala entre capítulos pequenos e alguns capítulos mais longos, mas que não chega a ser um capítulo enorme. Eu gosto disso, pois eu acho que isso torna a leitura um pouco mais fluida. E eu com certeza recomendaria esse livro para as pessoas que eu gosto. Foi uma boa experiência reler esse livro com a idade que eu tenho agora. Algo que eu quero comentar rapidamente é que toda a memória que eu possuo desse livro, na verdade, é do filme. E eu não sei se é porque o filme é mais fácil de fixar da memória do que palavras. E, novamente, tem um fato da minha idade na época que li o livro e vi o filme, mas os fatos que eu achava que faziam parte do livro, na verdade, fazem parte do filme. Assim que eu terminei de ler o livro, eu fui direto assistir o filme, e eu quero falar um pouco sobre ele aqui, porque eu gosto de falar sobre filmes também. Bem, esse filme estreou no dia 3 de outubro de 2013, em algum festival, que eu não vou lembrar o nome agora, mas só chegou aqui no Brasil em janeiro de 2014. Foi dirigido por Brian Percival, possui uma trilha sonora feita pelo John Williams, e foi roteirizada pelo Michael Petroni. A
Rosa e o Han são interpretados respectivamente pela Emily Watson e o Geoffrey Rush. A Lisa pela Sophie Nellis, que hoje em dia tá em Yellow Jackets. Eu gosto bastante de Yellow Jackets. O Rudy foi interpretado pelo Nico, e a partir de agora eu vou falar o nome dos atores apenas pelo primeiro nome, porque eu não sei pronunciar. Bem, o Max foi interpretado por um cara chamado Ben, a mulher do prefeito pela Bárbara e a Morte foi interpretada pelo Roger Allam. E é uma adaptação que muda bastante coisa. Ele retira a ideia de rotina da menina, que eu acabei de falar que tem, e realmente foca na amizade e em toda a questão do Max no porão. É uma escolha de narrativa para deixar o filme mais dinâmico, mas eu acho que ele retira muito a convivência daqueles personagens. E quando a gente chega no final, se você lê o livro e sabe o que aconteceu, eu sinto que ele não tem o mesmo impacto que possui no livro. Eu acho que essa história seria melhor contada em uma minissérie do que em um filme. E o que eu vou dizer aqui também é um clichê, todo mundo já disse isso, mas eu recomendaria as pessoas a lerem o livro do que ver o filme. Tem uma adaptação desse livro para musical, mas eu não consegui encontrar muitas informações sobre ele, e eu só sei que esse musical estreou em Londres, se não me engano, e é a única informação realmente que eu sei sobre esse musical. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um gostei, e se não for muito incômodo, deixem nos comentários se vocês já leram o livro, ou viram o filme, e a sua opinião sobre cada um deles. Esse foi um vídeo de desculpas para eu ter um primeiro vídeo do ano em 2024 e também uma desculpa para eu reler o livro porque eu tava sem ler faz bastante tempo e foi interessante reler, como eu já disse, e de novo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.